Eu uno a minha fé com a fé desse povo. Meu Deus, gente que está endividado, eu te peço, usa agora o pastor Vanderlei. Homem de Deus, dedicado, um dos filhos da fé que eu mais gosto na vida. Eu vou começar e o pastor Vanderlei vai terminar esta oração. Deus vai usá-lo muito aqui. Nós devemos observar cada instrução de Deus relatada a nós na Bíblia Sagrada. Pois a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. No entanto, quando nós desprezamos as orientações transcritas neste livro, nós sofremos as devidas sanções, ou seja, as consequências de tais atos. E uma das consequências de atos transcritos na Bíblia Sagrada foi os atos cometidos por Ló, sua esposa e suas filhas. Porém, hoje nós vamos nos deter a analisar a vida da esposa de Ló. A Bíblia não diz o nome dela, nem muito menos a sua origem, mas nós podemos entender que ela seja habitante, ela foi habitante do povoado de Sodoma e Gomorra, e é bem provável que a sua casa, a sua família, o reduto do seu lar foi dentro daquele ambiente. E a esposa de Ló, quando ela recebe a visita dos anjos do Senhor, juntamente com o seu marido, que por sinal deveria desde o início ter permanecido ao lado de Abraão, pois Deus abençoava a vida de Ló pela bênção que havia sobre Abraão, mas a ganância falou mais forte ao coração de Ló, e ele optou em brigar com aquele que era o seu mentor espiritual, ao invés de se unir com ele, e as consequências foram sérias, a ponto que, escolhendo ele ir para Sodoma e Gomorra, ele desprezou uma advertência importantíssima do Senhor acerca daquela cidade que nós vamos ler daqui a pouco. E ele começou a comprar, vender, negociar, começou a se envolver com Sodoma. Porém, a esposa de Ló e ele com as suas filhas, num dado momento, sofreram da ira do Cordeiro, aonde a cidade de Sodoma e Gomorra, a sua transgressão chegou a tal nível que o Senhor optou em destruir aquela cidade, pois ela tinha extrapolado todos os níveis de pecados, sejam eles morais, sejam eles pecados físicos, as transgressões mais sujas, sexuais. O povo de Sodoma e Gomorra era um povo pervertido, tomado, inclinado à carnalidade. E eles começaram a conviver e se agradar desse habitat. Só que Ló era descendência de Abraão. E o Senhor falou, vou ocultar alguma coisa de Abraão? Negativo. Pois Abraão era amigo de Deus, e Deus revelou ao coração de Abraão que Sodoma seria destruída. Abraão começa a interceder, o anjo do Senhor visita a casa de Ló, como eu disse há pouco, e fala de uma forma veemente com eles, para que eles saíssem daquele ambiente o mais rápido possível, e quando eles saíssem, eles jamais deveriam olhar para trás. Como aqui escrito no versículo de número 17 de Gênesis 19, que diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, e não olhes para onde? E não pares em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois o que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora para ali me escaparei, não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio,
para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Observe que Deus, em meio à sua infinita misericórdia, naquele momento onde ele já tinha determinado a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló intercede dizendo: Senhor, eu não consigo chegar no monte, deixa eu ir para um lugar mais perto. O Ló, pela sua fraqueza espiritual, ele não conseguia nem sequer subir num lugar alto. Ele optou por ir para um lugar raso, e Deus teve misericórdia. Mas para nós que hoje compreendemos como devemos andar na presença de Deus, existem muitas pessoas que talvez ainda não adquiriram essa intimidade com Deus para chegarem aos lugares altos. E quanto mais raso você anda, quando mais perto deste mundo você anda, mais vulnerável aos ataques do diabo você pode ser. Por isso, não cesse de meditar no livro desta lei, que é a palavra de Deus. Não cesse de clamar ao Senhor em espírito e em verdade, pois Ele te levará aos lugares altos, a presença dEle. No entanto, o Senhor, quando viu Ló chegando naquela cidade, e o Senhor já havia advertido com veemência: saia da cidade e não olhes para trás. O Senhor começou a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Observe que a advertência dada à esposa de Ló a Ló, e consecutivamente suas filhas e aos seus genros, porém os genros não quiseram acompanhar porque eram pecadores, acharam que aquela destruição era uma simples brincadeira, como muitas pessoas, quando vêm à igreja, elas acham que o pecado é brincadeira. Elas acham que, também não é tão assim como a Bíblia fala, o homem é falho, o homem ele erra, o homem ele é nascido em pecado, e acaba brincando com as coisas de Deus. Os genros viraram churrasco, e a esposa de Ló, por sinal, virou sal. Observe que, ao olhar para trás, ela não só transgrediu um mandamento do Senhor, mas ela demonstrou o que havia dentro do coração dela. As nossas atitudes demonstram realmente quem comanda a nossa vida, qual espírito nos guia. Pois quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, as nossas atitudes fazem valer de fato e verdade aquilo que estamos fazendo. A esposa de Ló, ela poderia muito bem declarar a partir daquele momento: Senhor, muito obrigado pelo livramento que o Senhor tem me dado. Obrigado pela misericórdia que o Senhor teve da minha família. Obrigado pelo Senhor ter me alcançado através da oração de Abraão. Obrigado pela tua graça sobre a minha vida, que é um favor não merecido, pois os habitantes de Sodoma e Gomorra não mereciam, segundo a análise de Deus, a misericórdia, porque Deus não conseguira achar um justo sequer naquela cidade. E ela foi sendo tentada, provocada. O diabo, ele faz exatamente dessa forma. Ele vai lhe instigando, ele vai lhe provocando, ele vai mexendo com os seus instintos para que você abandone as direções que Deus tem lhe dado e você viva de acordo com aquilo que Ele tem lhe sugerido.
Mas o que havia de tão belo naquela cidade, pois o Senhor já tinha falado sobre ela? Humanamente falando, não havia nada de bom. Olha a declaração do Senhor acerca de Sodoma. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, vamos lá, no versículo de número 13 agora. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra quem, pessoal? Contra o Senhor. Não havia nada de bom em Sodoma, nada. Mas o diabo, ele é mestre em tentar maquiar uma situação horrível que lhe trará uma consequência infindável de destruição, de contenda, de arrependimento. E ele pinta aquela situação como se fosse a situação mais bela do mundo, para que você entre nela e ele possa lhe consumir. É a velha estratégia, ou seja, do caçador querendo devorar sua caça. Ela poderia muito bem olhar para aquilo que o Senhor tinha falado. Acredito que Ló, mesmo estando, entre aspas, desviado, havia um temor no coração de Ló. Ah, pastor, será? É simples, é só você que um dia se desviou e estava andando pelos pecados mais horríveis deste mundo, ou as transgressões, mesmo lá naquele meio, eu tenho a certeza absoluta que de alguma certa forma uma voz falava no seu coração: o seu lugar não é aí, tem um lugar para você na minha casa. E por que as pessoas continuam, pastor? Porque elas ignoram a voz de Deus. E quanto mais você ignora a voz de Deus, mais fraca ela fica, a ponto que o eco de Satanás se torna mais forte, a ponto que a vontade do inimigo se torna mais profunda. E aí você começa a se esquecer dos primeiros rudimentos, das vezes que Deus lhe levantou pela madrugada, dos livramentos que Deus te deu, das vezes que o Senhor realmente alcançou você através da pregação do show da fé, através de um culto onde você saiu daqui, você saiu abraçando todo mundo, passou o carteiro, você abraçou, o padeiro, você deu um ósculo santo, o obreiro, você disse glória a Deus, dentro do carro você ia cantando aleluia e chorando, mas logo você se esquece daquela visitação de Deus. E aí eu vou mais além. Quando Deus te visita, Ele não te visita simplesmente para te emocionar. Quando Deus visita um ser humano, Ele visita para fazer a obra completa. Naquela visitação veio cura, veio prosperidade, veio restauração, veio a cura interior da mágoa, do ressentimento, do ódio. Deus faz a obra completa e não pela metade. Por isso que a voz de Deus era sufocada pelo pecado que havia em Sodoma e Gomorra. E a alegação de Deus não fluiu nada dentro do coração da esposa de Ló, porque no coração dela, ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma estava dentro dela. Parece uma frase sem sentido, mas o que eu vou lhe dizer é a mais pura verdade atualmente da igreja contemporânea. Existem muitas pessoas que saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu dentro delas. As práticas mundanas, as vestes mundanas, o linguajar mundano, a prática do toma lá, dá cá, aquela questão de pisou no meu calo, eu piso também, falou de mim, eu falo também, me bateu na face direita, eu bato também. As canções, as músicas, ou seja, o ambiente onde a pessoa frequenta não mudou. E consecutivamente ela quer vir para a igreja e ser aceita pelo mundo, e não aceita ser perseguida por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Ora, quando nós falamos em conversão, nós estamos falando em mudança de vida, em mudanças de hábitos, em mudanças de costumes, em mudanças completas. Aonde de fato eu coloco a minha vida na presença de Deus e deixo Deus dirigi-la da melhor forma. Pois senão eu vou estar caminhando rumo à Nova Jerusalém, mas com uma vontade de
estar com os meus antigos amigos, de estar vivendo as antigas práticas, de estar vivendo os antigos costumes. Observe as consequências na família de Ló pela falta da matriarca. Ló se desespera, começa a entrar em depressão, pois tudo que ele tinha investido ficou em Sodoma e foi queimado, ou seja, virou churrasco. Todos os empreendimentos, todos os bens que ele brigou com o seu tio, e ali ele falou: agora estou bem, estou próspero, não tenho mais meu tio para ficar me regulando espiritualmente, agora eu posso viver do jeito que eu quero. Olha aí, ó, os bois gordinhos, meu gado prosperando, minha fazenda. Estou em Sodoma, mas estou com Deus. Tudo que ele tinha investido virou churrasco. A esposa que um dia ele tinha encontrado se tornou numa estátua de sal. Ele entrou em depressão. Começou a ficar desconsolado, começou a ficar mal. Suas filhas fizeram lá uma bebida, deram uma bebida para o pai, uma cachaça. O pai ficou lá meio doido e elas se deitaram com o próprio pai. Veja a consequência, não foi simplesmente uma olhada para trás. Ali morreu a esperança de ver não só sua família abençoada, suas filhas bem criadas, de ver a glória de Deus e de ver o plano de Deus se manifestar na vida dela. Existem algumas pessoas que estão brincando com o pecado e a saúde vai desfalecendo. O inimigo consegue alcançar uma parte da área da pessoa e ele consegue desfalecer aquela pessoa. Quando eu falo sanilar, é brincadeira, mas o que eu digo para você é que tudo parou. Talvez você não está mais vendo a sua saúde ser plena. Algumas coisas estão parando de funcionar. Você que não tinha dores, começa a ter dores que não são comuns. Você diz: meu Deus, eu estou com uma dor aqui que não é uma dor comum. Você que era uma pessoa saudável, que caminhava, que praticava esportes, começa já a não ter mais ânimo para nada. Você começa a parar. Assim como aconteceu com a esposa de Ló. Ela foi parando, ela foi desfalecendo. Quando nós retrocedemos, quando nós olhamos para trás, nós abrimos uma porta. E esta porta, ela é uma porta de acesso livre para que o vil tentador, ele possa transitar entre a nossa vida. Inclusive, dando liberdade a ele para que ele haja em nossa saúde. Por isso que nós temos que estar, irmãos, sempre olhando para as promessas de Deus. Pois nas promessas de Deus nós somos livres das situações que tentam nos parar. Até aquele ataque do diabo que era para destruir você, o Senhor, ele para. Ele repreende o inimigo, ele segura o inimigo para que você possa desfrutar de saúde plena e de vida plena. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, vamos lá por favor, no capítulo de número 15, versículo de número 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga glória a Deus. A promessa de Deus ali está. A esposa de Ló, ela sofreu no seu corpo. Os órgãos, eles paralisaram através daquele ataque salinar. Ela já não conseguia caminhar. Ela já não conseguia desfrutar de saúde plena. Cuidado, meu irmão. Às vezes o inimigo tenta lhe atacar. Ah, pastor, então quer dizer que toda enfermidade que vem sobre nós significa que estamos em pecado? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existem algumas portas, quando elas são abertas,
E essas portas podem fazer com que o inimigo venha trazer a destruição do corpo. Por isso, se tem uma porta aberta, feche essa porta. Coloque o Senhor à frente, repreenda o inimigo e não deixe com que ele alcance espaço para voltar à sua vida. Por isso que a Bíblia é clara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele o quê? Fugirá de vós. Ora, nós temos a palavra de Deus, é para repreender o inimigo. E mesmo que venha uma enfermidade, seja ela qual for, como eu disse há pouco, uma simples ou uma composta, você tem o Senhor, você tem garantia bíblica que Ele carregou sobre si todas as suas dores e as suas o quê? Faça resistência, resista ao inimigo. Ofereça resistência, diga que não, está amarrado, está repreendido. Eu confio no meu Deus, assim está escrito. Use a palavra de Deus com fé e com força. Seja uma simples dor no braço, nas pernas que lhe incomoda. Seja fiel a Deus. Quais são as enfermidades que estão tomando conta do seu corpo? Aí você diz para o marido: faça uma massagem aqui que eu não estou aguentando. E tome massagem, tome isso, tome aquilo. Está na hora de você tomar uma atitude contra esse mal. Repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. E tomar posse da vitória. Portanto, meu irmão, pare de olhar para trás. Nós somos daquele que já fomos curados pelas feridas do Senhor Jesus. Nós somos aqueles que um dia o Senhor pagou um alto preço. Portanto, uma olhada da esposa de Ló para trás trouxe a ela a paralisia do corpo. E não só isso, mas a paralisia da alma também. Os sonhos dela foram interrompidos quando ela olha para trás. Tudo aquilo que ela sonhava, e eu tenho a certeza que ela sonhava em ver as suas filhas, bem provável, casando, tendo uma vida digna, sendo mulheres cheias da presença de Deus, assim eu espero, pois Ló, mesmo estando naquela situação, ele era descendência de Abraão. Acredito eu que ela queria ver netos, acredito eu que ela queria reconstruir a sua vida, mas a vontade de olhar para Sodoma foi maior do que o desejo que ela tinha de viver uma vida plena. Por isso que nós temos que entender, irmãos, tem coisas que passam na sua cabeça que não são provenientes de Deus, e se você não repreender, lhe impedem de viver uma vida santa. Às vezes você não olha para trás na sua atitude física, mas no seu pensamento, o inimigo sempre faz com que você retroceda. A Bíblia diz nos Salmos, abra lá por favor, no Salmo de número 139, no versículo de número 1, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu? De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces, Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. O diabo, ele tenta trabalhar muitas vezes no campo da mente. Eu costumo explicar que existem pessoas que têm a mente fraca. E é possível, pastor, e como? São aquelas pessoas que não conseguem segurar um pensamento reto por muito tempo. Se de repente você ouve a palavra, e daqui a 5 minutos você já se esqueceu de tudo que nós pregamos, a sua mente está fraca. Você precisa repreender esse mal que age na sua mente, e que perturba os seus pensamentos. A mente enfraquecida é um campo fértil para o diabo.
Tem gente que tem a mente fraca para a palavra e a mente muito sagaz para aquilo que não é proveniente de Deus. Se é pecado, a pessoa está pensando toda hora. Se é iniquidade, ela está ali, ó, pensando. Tem muitas pessoas que são atacadas pelo pecado da sensualidade. A exemplo é o homem que vive pensando em uma imagem pornográfica durante o dia. É a mulher que também vive pensando em uma imagem que é ruim durante o dia. Uma imagem que não é de Deus. É a mulher que é tentada, muitas vezes na sua mente, a pensar mal de sua amiga, a pensar mal de sua sogra. É a mente, é o campo da mente. E se você não oferecer resistência, o diabo, ele lhe provoca e ele consegue vencer. É o homem que é tentado a pensar mal do seu amigo, é tentado a pensar mal do seu sogro. A mente vive trabalhando, e trabalhando de uma maneira errada. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele o quê? É um homem que vive pensando que casou com a mulher errada. É a mulher que vive pensando que casou com o homem errado. Ah, se eu tivesse casado com o Leandrinho, ai meu Deus, mas só me deu o João, casei errado. É como o caso daquela senhora que eu disse, chegou pedindo oração, ore por mim, pelo meu casamento, pastor. Não sei o que fazer, casei errado. A senhora está casada há quantos anos, minha irmã? 40 anos. Mas eu deveria ter me casado com o Joãozinho da minha escola. Horas. Deus, ele é fiel, irmãos, preste atenção. Primeiro que o ser humano, ele não é perfeito, ele é imperfeito. E o casamento é uma construção. E toda construção, para que ela seja bem sucedida, ela tem que ter um bom alicerce. E um casamento, para ser bem construído, o alicerce tem que ser Jesus. Se você tentar construir o seu alicerce na beleza física do seu cônjuge, você vai começar a pensar mal dele. Porque com o passar do tempo, todos nós fisicamente vamos ficando debilitados. Aqueles que tinham cabelo, o cabelo começa a cair. Os dentes, que eram fortes, vigorosos, você podia morder, rapadura, comer tranquilo. Sem medo, rapadura, aquela braba que vem do interior, que é mais perto, você comia, comia tranquilo, dente bom. Com o passar do tempo, tenta morder uma rapadura para tu ver. O dente sai lá fincado. Você bota, vai. Chapa quebra, entorta. As coisas vão acontecendo. Quem me entende, diga glória a Deus. Com o passar do tempo, se você estrutura o seu relacionamento na beleza física, se você estrutura o seu relacionamento na intelectualidade do seu cônjuge, por que você vai casar com ele? Ah, porque ele é inteligente, ele é formado, ele pode me dar uma condição boa, mas ele tem caráter? É uma pessoa que conhece Jesus Cristo? Sua família será firmada na base fundamental chamada Jesus? Então, uma hora o dinheiro acaba. Não se assuste, mas existem muitos intelectuais, ou melhor, pseudos intelectuais, que hoje não tem R$1 dentro da carteira. Não tem nada. Entenda uma coisa. O alicerce de um relacionamento tem que ser Jesus. E depois que você casou, aí repreenda o espírito dos maus pensamentos. O espírito da dúvida. O mas... E coloque um mais. Você casou, casei. Gosta, ama seu marido? Ah, o meu marido é bom. Meu marido é uma pessoa boa. Ele é da igreja. É uma pessoa, sabe, que quando tem algum problema ele resolve. Mas ama sua esposa. Ah, minha esposa é uma pessoa maravilhosa. É isso, é aquilo. É uma pessoa que sabe, quando eu estou com dificuldade, ora por mim. Mas quando nós falamos acerca de vida conjugal, ou você ama ou você não ama. É simples assim. Ou você ama ou você não ama. Porque se você abrir o espaço, Satanás vai enviar alguém. E esse alguém, talvez,
ele vai fazer tudo que o seu marido não está fazendo. Tudo que sua esposa não está fazendo. Um exemplo, seu marido não te elogia, vai chegar o rapaz da rua, vamos chamar ele de pombo giro, né? Pombo giro. Vai chegar o pombo giro e ele vai começar a elogiar. Olha, os seus cabelos estão tão sedosos, sua pele é tão macia, o seu cheiro é mais perfumado que a rosa e o jasmim. Pense. Ou o inimigo envia a pombagira, que vai começar a dizer, olha, sua roupa está toda amassada, sua esposa não cuidou. Olha, eu acho melhor você sem barba do que com barba. Ou a pombagira vai dizer assim, olha, eu acho melhor você com barba do que sem barba. Ou ela vai dizer, olha, se você realmente, se eu tivesse você do meu lado, eu seria a mulher mais feliz desse mundo. Quando isso acontece, você é bem resolvido, a pessoa começa a querer falar, você diz, está amarrado. Está amarrado o quê? Você, pombugiro. Você, eu sei quem é você. Pode botar as garras para trás, em nome de Jesus. Você usa autoridade. Se você é uma pessoa casada e fica ouvindo elogio de outro homem e tal, e não sei o quê, olha, vem com aquela blusa essa semana no trabalho, aquela fita no cabelo ficou legal. E a moça de repente diz, olha, gostei da sua roupa aquele dia, aquela roupa que você botou, roxa com bolinha amarela, com girassol, ficou ótima. É claro, meu irmão, que o diabo ele vai tentar usar desse subterfúgio. Ah, pastor, mas o meu marido não me elogia, minha esposa não me elogia. Mas veja se você também o elogia. Se você também elogia a ela. Às vezes, muitos casais, eles querem cobrar do cônjuge o que não fazem. Procure realmente ser uma pessoa bem resolvida. O amor de Deus, ele não oferta uma condição, ele é incondicional. Ou você ama, ou você não ama, senão o diabo vai trabalhar na sua mente. E vai começar a lhe sugerir coisas que não são provenientes de Deus para a tua vida. E você vai falar, é verdade, realmente, poderia ser assim. Poderia ser desse jeito. Aprenda a repreender e a cortar o mal pela raiz. Pois Deus, ele é conhecedor dos seus pensamentos. Repreenda. Tem gente que tem a mente fraca para dinheiro. Qualquer proposta ilícita, a pessoa tem a mente fraca, ela diz, eu estou precisando de dinheiro, eu vou fazer. O diabo tenta a pessoa dizendo, esse mês vai apertar, não dá para devolver dízimo não. A mente é fraca, a pessoa diz, realmente não dá para fazer nada. Se bobear, eu boto uma ofertinha só, e Deus entende, porque eu estou numa situação, a mente é fraca. A pessoa não entende que se ela plantar, ela vai colher. Como é que você vai plantar o que você não colhe? Como é que você vai colher o que você não planta? Como é que Deus vai poder blindar a sua vida se há uma cratera enorme por onde o inimigo chamado destruidor, ele ia subir e diz, ei, tentador, tranca a rua, Exu cadeado, chegue, tem um espaço aqui para a gente entrar. A gente tentou entrar na rua do fulano, mas não dá, ele é fiel. Mas aqui tem uma brecha, vamos entrar todos por aqui. Aí é cartão que estoura, aí é 10% pagando cartão todo mês, juro de 10, 12, 15, vira uma bola de neve, aí o nome sujo, é boleto que atrasa, aí as coisas começam a virar, daqui a pouco tem oficial de justiça na porta, daqui a pouco tem gente batendo lá, e a mãe desesperada, se escondendo dentro de casa, a filha diz, mamãe, tem gente chamando, mamãe, tem gente batendo, a mãe diz, vai lá, fala que eu não estou. A filhinha vai lá, coitado, inocente, chega, oi, tudo bem, tudo, mamãe está aí, mamãe mandou dizer que não está. Então, quer dizer, é um negócio estranho, que a pessoa realmente começa a viver. E por quê? Porque a mente é fraca. A mente é fraca. A mente da esposa de Ló era uma mente fraca. A cidade era pecadora, os homens não respeitavam ninguém.
Só havia promiscuidade, mas a mente fraca dela, ai, Sodoma, por que eu estou saindo daqui? Meu irmão, é a mesma coisa a pessoa que vem para a igreja e de repente tem os louvores, mas na mente dela, porque eu vou parar de ouvir o Wesley, que eu tanto gosto. A mente, meu irmão, cá entre nós, vamos falar a verdade. Analise uma letra, me diga uma letra desses cantores, que tem uma letra que a gente olha e fala... Não, realmente essa letra, nós observamos requintes de um poeta. Porque não venha para cima de mim dizer que letra amoriçoca, soca. Isso não entra na minha cabeça. Quem me entende, diga glória a Deus. Metralhadora, para cima de mim. Existe, me diga se existe algum nexo. Quando nós falamos de uma aquarela do Brasil, tudo bem, uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, aí sim. Agora, quando a gente vem falar eu estou falando de letras que nós chamamos de secular. Agora, não venha com a ideia dessas, não tem nexo, gente. Não tem sentido. E aí tem gente que diz, não, porque eu vou ter que parar de ouvir as canções que eu gosto. Eu vou ter que parar de frequentar os ambientes que eu gosto. A mente é fraca. Eu digo que o cristão, às vezes, ele quer se prender a regras doutrinárias. Uma vez uma pessoa perguntou, qual é a doutrina da Igreja da Graça? Eu disse, é a Bíblia. O que a Bíblia diz sim, nós dizemos sim. O que a Bíblia diz não, nós dizemos não. Portanto, não deixe o inimigo enfraquecer a sua mente. Tem gente que tem a mente fraca para assuntos teológicos. A exemplo, quando nós falamos de hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, existem muitas pessoas interpretando a Bíblia de maneiras distintas. E aí, de repente, a pessoa vê um vídeo na internet de alguém, vamos supor, que fala mal do casamento tradicional e tenta achar argumentos na Bíblia para dizer, o casamento tradicional é um pecado. Por quê? Porque Paulo não se casou, Jesus não se casou, então eu acho que casamento é errado. Observe que existem muitas pessoas sendo levadas por ventos de doutrina. A mente é fraca. Olha só o que a Bíblia diz em Colossenses, vamos lá, por favor. Capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras o quê? Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em quem? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação do quê? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a quem, pessoal? A Cristo. Versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de quem, pessoal? Portanto, meu irmão, cuidado com as filosofias deste mundo. Sua mente tem que estar firmada em Deus. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A esposa de Ló, por olhar para trás, ela pereceu em seu corpo, e por olhar para trás, ela pereceu em sua alma, que é a faculdade de pensar. Aliás, ela já vinha perecendo há muito tempo. Ao invés dela avançar, ela retrocedeu. Ela gostava de Sodoma. E ao invés dela se enxergar mais que vencedora, ela acrescentou, mas Sodoma é tão bom. E quando ela foi olhar para trás, ela pereceu.